Então aqui a gente consegue ver a janela L5-S1 do paciente. Eu tenho o espinhoso na linha média, centrando dos pedículos. A gente consegue ver o espaço discal, essa exposição. A gente consegue perceber melhor aqui a lâmina e a borda superior e medial da IAP de L5, exatamente definindo ali onde está a porção neural do forame. Só que esse acesso, a gente está tendo um acesso ao canal de forma direta. O que a gente vai fazer é exatamente fazer uma rotação, e essa rotação é importante. Perceba que eu tirei o espinhoso do alinhamento, fiz uma rotação ipsilateral, mais ou menos de 10 graus, exatamente para a gente conseguir olhar melhor para o lado de fora, exatamente expondo esse corredor que é a porção foraminal que a gente vai querer trabalhar. Em vez de fazer um acesso contralateral, a gente vai fazer um acesso ipsilateral para facilitar a ergonomia na hora da cirurgia. Então aqui a gente já está fazendo a dilatação, eu estou sentindo aqui agora, ó, a borda da lâmina, o espinhoso aqui, a borda inferior da IAP aqui, o meu corredor de acesso é exatamente esse daqui. Perceba que eu tenho angulação, eu já estou olhando para o lado de fora, então eu sinto aqui o meu limite do ligamento. Então aqui agora é o nosso corredor de trabalho. Então aqui a gente está na fase inicial, eu tenho aqui a borda medial da IAP exposta, vindo aqui em direção à lâmina de L5. Perceba que eu já tenho aqui o ligamento amarelo, todo ele exposto, a extensão inteira da IAP vindo até aqui embaixo. Eu já tenho SAP aqui embaixo, ou seja, o meu corredor ele já está começando a ficar exposto, a minha mão está completamente perpendicular. Então essa zona normalmente não é uma zona que a gente trabalha, que é a porção neural do forame, mas ela está exposta aqui, ó. Então o nosso corredor vai ser exatamente a ampliação dessa estrutura. Então nós vamos soltar o ligamento amarelo aqui, exatamente para a gente cair na porção neural do forame L5-S1 do lado direito. Então a ideia do acesso é exatamente isso. Eu vou tirando, vou desinserindo o ligamento amarelo. Percebam que eu estou tirando a borda medial da IAP de L5 ao longo de toda a extensão. A gente já consegue ver a esponjosa do osso. Então eu tirei a cortical externa, a esponjosa, a cortical interna, e eu estou começando a desinserir o ligamento amarelo ao longo de toda a extensão. Eu vejo aqui toda a extensão vindo até aqui embaixo, onde eu já tenho IAP, ou seja, a articulação interfacetária está aqui. Então é nesse contexto que eu consigo fazer essa cirurgia e minha mão está completamente perpendicular. Então eu estou completamente perpendicular, então eu girei o paciente para facilitar o meu acesso. Então aqui é uma fase importante onde a gente já fez a osteotomia e eu estou vendo aqui já, ó, a borda medial da SAP lá no fundo. Aqui eu tenho o IAP, estou soltando aqui o ligamento, ó, estou soltando o ligamento. Então eu vou criando o meu corredor até acessar diretamente a porção neural do forame. Ó, aqui no fundo eu já tenho SAP se projetando aqui, ó. Ou seja, a ponta da SAP já está aqui, ó. Eu já consigo perceber o corredor ósseo aqui, ó. Então aqui é um momento importante onde a gente consegue encontrar exatamente a ponta da SAP no seu compartimento em relação com a borda medial do pedículo de S1, ela está se projetada aqui, ó, para a borda medial dela. Então aqui garantidamente é a porção profunda do ligamento amarelo. Eu estou vendo aqui o limite interno da IAP se projetando, a cartilagem articular aqui agora eu vejo às 3 horas. Então aqui já é a porção neural do forame, já que a minha altura discal é preservada. E eu fiz isso preservando a integridade
da lâmina e da IAP. Eu estou usando a ótica de 30 graus exatamente a nosso favor. Eu criei um corredor por baixo aqui, exatamente direcionando. Então eu usei o posicionamento do paciente, mais a facilidade da ótica de 30 graus. Então aqui a gente tirou a borda medial da SAP, então a gente está começando a fazer a recesso foraminoplastia. Aqui a gente já começou a desinserir. Aqui o ligamento amarelo a gente já abriu, ó. Então eu estou trazendo o ligamento amarelo para cá, ou seja, como é a porção que estava embaixo da borda ventral da SAP, isso já é disco, eu estou trazendo ele aqui para cima. Perceba que eu já tenho gordura lá no fundo, então eu já estou descolando o teto aqui, exatamente para facilitar a minha entrada. E perceba que a minha mão está perpendicular, minha mão está completamente perpendicular, como a gente programou no início do procedimento. Então aqui a gente já fez a flavectomia unilateral, foi feita a recesso foraminoplastia, retirada do ligamento amarelo na borda ventral da SAP medial. A gente consegue observar aqui já a raiz descendente, ó, a raiz descendente, perceba a resposta inflamatória que tem aqui nas estruturas. Então a gente vai começar fazendo essa adesiólise, a retirada de todo esse processo inflamatório fibrótico reacional. O disco já está aqui no fundo, eu consigo ver, ó, o branco do disco aparecendo agora às 3 horas, ó. Então eu já tenho a minha referência discal, mas antes de atacar a porção neural do forame, eu vou fazer essa adesiólise aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver exatamente o ponto de fragilidade do disco, ó, o ponto de fragilidade do disco. Eu venho apertando ele, ó, ele vem vindo para fora, ó, ó. Então isso daqui é a saída do conteúdo do núcleo pulposo para dentro do canal. Então aqui, além da resposta inflamatória, eu tenho esse efeito compressivo, mas antes da gente atacar propriamente dito o disco, eu preciso fazer a adesiólise e a soltura das estruturas, a identificação principalmente da raiz descendente de S1, mas eu já identifiquei aqui o ponto de fragilidade e agora a gente vai continuar essa descompressão. Então aqui a gente consegue ver o início do nosso acesso. Às 3 horas eu tenho a lâmina de L5, às 6 horas a borda medial da IAP de L5, ao fundo aqui eu tenho no meio da tela o ligamento amarelo. Então a gente retirou essa borda, retiramos aqui a borda medial da SAP de S1, fizemos uma recesso foraminoplastia. Eu estou vendo a raiz descendente de S1 pulsando livremente. Existe essa estrutura branca que é exatamente o disco fibrosado e eu já consigo ver, rechaçando esse disco, a raiz de L5, tanto na sua porção extraforaminal, eu consigo olhar para o lado de fora, aqui ó, estou vendo toda a raiz olhando já para o lado de fora. Então eu já tenho todos os meus limites aqui exatamente para eu começar a fazer a manipulação desse conteúdo. Perceba que agora eu já crio um plano, ó, eu já crio um plano e aí eu vou tirando esse fragmento mais a estrutura neurológica. Perceba que lá no fundo eu já tenho estrutura neurológica, eu já fiz um plano, ó, a raiz eu já fiz um plano, eu estou na axila. Ó, eu venho gordura no meu espaço, ou seja, eu já isolei todo o conteúdo da hérnia, e aí minha mão está perpendicular, então aqui eu consigo tirar o fragmento, filmo aqui agora, ó, esse daqui é o fragmento que estava causando a compressão. Perceba que o canal de trabalho está completamente perpendicular, facilitando então a ergonomia. Então, um inventário final de um acesso interlaminar L5-S1 do lado direito, uma rotação
ipsilateral do paciente a 10 graus para o acesso da porção neural foraminal por conta de uma compressão foraminal da raiz emergente de L5. A gente consegue observar aqui a flavectomia unilateral ampla, tanto mostrando bolsão cranial como caudal livre. Essa raiz no centro é a raiz de S1, perceba o pedículo de S1 livre, ou seja, uma recesso foraminoplastia ampla. A gente consegue entrar com o canal de trabalho, eu protejo medialmente e eu estou vendo do lado de fora a raiz emergente de L5 em toda a sua extensão, a axila dela, a porção foraminal. Eu estou vendo aqui agora a porção extraforaminal dela, mostrando então a ausência de compressão. Foi retirado o fragmento da hérnia, perceba o leito onde estava o fragmento aqui, o osso escarificado, foi feita uma nucleoplastia extensa, com retorno do sinal do horizonte, feita uma adesiólise ampla, com soltura das traves fibróticas e retorno da pulsatilidade, tanto da raiz emergente de L5, como a raiz descendente de S1, finalizado o procedimento.